Oi, Adriana, boa noite. Seja muito bem-vinda. Esperar um pouquinho para todo mundo começar a entrar. Olá, seu Wilson, boa noite. Boa noite, Cleiton. Sejam bem-vindos. Vou colocar o tema do Evangelho aqui. Se você tá cansada de tentar emagrecer hoje. Olá, Gi. Vou dar os recados. Sejam muito bem-vindos no nosso Evangelho de hoje. Eu estou com uma lista de recados hoje aqui, ó, para dar, então vou começar agora. Virou minha câmera. Virou. Oi! Estamos invertidas. É! Ih, Que coisa! agora sim. Sim. Espera aí que eu vou tentar ver como que eu faço, então. Vai se organizando aí que eu vou dando os recados, Ok. tá bom? Então, estou com uma lista de recados hoje. Olá, Verusca, tudo bom? Então, primeiro, lembrando a todos que nós temos os atendimentos fraternos online. Então, como vocês sabem, nós estamos com as nossas atividades suspensas por causa do coronavírus. Você quer sair? Eu te chamo de volta? Pode ser, só um minuto. Daí, a hora que você voltar, você me manda mensagem. Me chama aqui de novo. Tá, só um minuto que eu tô arrumando aqui. Tá. Enquanto ela se arruma, vamos dar os nossos recados. Ao vivo é assim mesmo, né, gente? Então, vocês sabem que nós estamos com as nossas atividades online, não temos nenhuma atividade ocorrendo no Esperança, quer dizer, temos uma atividade só que ocorre no Esperança, que é a entrega das cestas básicas. Então, nós transferimos toda a nossa atividade aqui para a internet, né? Então, nós temos o atendimento fraterno, que ocorre aos sábados, das 13h30 até as 14h30, e às quintas-feiras, das 19 até as 20 horas. Então, se você precisa conversar, precisa um pouco desabafar, ou então precisa de uma orientação de acordo com a doutrina espírita, precisa de um momento de atenção, de carinho, não tem com quem conversar, manda uma mensagem para a gente que um dos nossos atendentes vai entrar em contato com vocês para poder conversar um pouco, passar um pouco de uma orientação nesses momentos difíceis. Uma outra coisa, as nossas palestras que ocorriam lá no Esperança, elas estão ocorrendo agora pelo Instagram. Então, nós fazemos elas às quintas-feiras, a partir das 20 horas, que é hoje, e aos sábados, a partir das 14h30. Então, é mais ou menos igual do Esperança, a diferença é que nós estamos sempre em duas pessoas, né? Não é uma pessoa só, e ela fica salva aqui no Instagram, e também ela é salva lá no YouTube. Eu não sei se você sabe, mas lá no YouTube, a gente está com todas as palestras salvas. E a gente também tem aqui o Evangelho às 18 horas. Então, todos os dias a gente faz uma leitura do Evangelho, conversa um pouquinho sobre o assunto e faz uma vibração para o planeta que nos acolhe. Para deixar um pouquinho melhor essa terra que a gente ama tanto, né? Então, todas essas palestras, esses evangelhos, eles estão salvos lá no YouTube. Então, você consegue acessar todo esse nosso conteúdo. Então, para acessar o YouTube, é só digitar lá na busca Esperança Cotia, Esperanca, sem o C cedilha. Então, todas as nossas redes sociais estão como Esperanca Cotia. Então, se você quiser ter acesso ao conteúdo que a gente já tem mais de 100 palestras, tem praticamente o evangelho inteiro lá, que eu estava esses dias fazendo um levantamento, a gente está com todos os capítulos do Evangelho, pontos dos capítulos estão lá. Então, quem quiser
conhecer um pouquinho mais, no momento que precisa de um pouquinho de paz, de tranquilidade, vai lá nas nossas palestras. Vocês também podem indicar para alguém que vocês amam. Porque a gente sabe que nesse momento que a gente está vivendo, tem muitas pessoas com muitos sofrimentos. Então, alguns estão passando por separações, outros estão passando por desemprego, outros estão passando por crise nos seus lares, outros até estão pensando em tirar a própria vida. E a gente sabe que o Espiritismo, ele conforta, né? Ele dá o conforto para as nossas dificuldades. Então, se você tiver alguém que você sabe que está precisando, é só indicar o nosso YouTube. Uma outra coisa, se você olhar aqui embaixo, ó, tem um aviãozinho de papel. Clica nele, se você envia para as pessoas que você mais ama, porque daí, entrando nesse aviãozinho de papel, as pessoas vão receber a nossa live ao vivo e conseguem acompanhar o nosso evangelho. Então, indica para pelo menos 2 pessoas. Nós estamos aqui, por enquanto, em 10 pessoas. Se a gente indicar para 2, a gente aumenta o número de pessoas para assistir o nosso evangelho. O último recado, deixa eu ver se tem mais alguma coisa. O último recado queríamos agradecer todos vocês, porque a gente, no último domingo do mês de junho, nós entregamos as nossas cestas básicas, né? Então, a gente, no nosso projeto Florescer, que é o projeto social que Esperança tem, a gente atende 45 famílias. Só que daí, Gi, como tá um monte de desemprego, a gente dobrou. Então, esse mês a gente entregou 91 cestas. Nossa, que legal! Graças a Deus. Foi 91, sobraram algumas cestas também que a gente distribuiu para umas outras pessoas que estavam necessitando, mas lá no projeto foram 91 que a gente conseguiu entregar. Então, a gente queria agradecer assim, imensamente cada um de vocês que nos ajudou, que acredita no nosso trabalho, acredita no trabalho do Esperança, e a gente vai continuar pedindo, porque a gente precisa continuar atendendo. A gente, graças a Deus, nenhuma família que chegou lá saiu com a mão vazia. Todos saíram com uma cesta. Foram mais de 1.700 quilos de alimento que a gente entregou. Que legal! Muito! Então, a gente está assim, com o coração explodindo de alegria. E tudo isso acontece por cada um de vocês que está aí do outro lado, que acredita no nosso trabalho, que nos ajuda, que compartilha compartilha conosco essa vontade de ajudar o próximo. Então, cada um, como fala o evangelho de hoje, né, Gi? Com Cada certeza. um faz um pedacinho e esse pedacinho faz toda a diferença. Então, gratidão a cada um de vocês. Né? Agora a gente tá aí. Você vai fazer uma prece antes? Já posso começar? Não, faz assim, eu faço a prece de abertura, você faz o de encerramento? Lembra quem entra primeiro, por último faz a prece. Verdade. Bom, então eu vou fazer a inicial e começo, pode ser? Não, eu faço a inicial, você faz a final. Tá bom. Ou você quer que eu faça a final e você quer a inicial? Eu faço a inicial. Combinado. Aí já começo, tá bom? Até pra... Pode dar uma respirada. Né? Então vamos lá. Quem quiser, neste momento, se juntar a nós e fechar os olhos, elevar os pensamentos ao Mestre Jesus, fica o convite. E assim, Pai amado, elevando os nossos pensamentos, sentimentos, pedimos que a tua equipe de amor que nos acompanha neste momento de aprendizado, de tanta grandeza na nossa evolução, que possamos, Pai amado, ser intuídos, que tenhamos as palavras para tocar o coração de cada um de vocês que nos ouve nesse momento. E assim, Pai, com o coração cheio de amor e confiantes de que nada acontece sem a sua permissão, damos início hoje ao Evangelho. Que assim seja, graças a Deus.
Graças a Deus. E vamos falar de, como a Márcia comentou aí, de uma palavrinha simples, pequena e com um significado tão imenso. Pequenas atitudes, grandes resultados. Ela começou falando de algo que resultou de pequenas ações e se transformou em grandes resultados, que foi a questão da cesta, né, Márcia? Sim, Que são pequenas atitudes. Um que levou 1 quilo de alimento, um que pôde levar um pouco mais, e unindo tudo, se transformou numa grande ação. E eu fiquei pensando, quando ela me deu esse tema, o que eu ia falar, como eu ia falar e como ia começar. E nada nunca é por acaso. Hoje eu passei por uma situação onde pequenas ações me trouxe lembranças e eu vou contar isso para vocês hoje. Não sei se todos já ouviram falar, nos Estados Unidos tem uma data que é mais comemorativa para eles do que o próprio Natal, que é a ação de graças. E essa ação de graças é a união de pessoas que nesse dia se determinam a compartilhar não só a parte boa, a comida, adoro. Quem não adora, levanta o dedinho, que eu preciso ter uma conversa. E aquela união de famílias, vizinhos, amigos. E aí uma professora, numa sala de aula, decide saber das crianças como elas viam isso, como elas viam essa data da ação de graças, o que elas entendiam pela ação de graças. Esse dia, né, de compaixão, união, pequenas e grandes atitudes. E aí todas as crianças, cada uma falou, minha mãe está fazendo isso, eu vou colaborar de comida, e vamos enfeitar a casa, e vamos isso. E no fundinho da sala, um menino pôs a mãozinha no papel e estava desenhando a mãozinha dele. A professora achou curioso, porque todos os outros alunos falavam do que suas famílias iam levar para as casas onde eles iam se reunir. Do que iam as crianças, as pequenas atitudes dele, fazer algum enfeitinho para pôr na casa, com o próprio desenho deles, e foram colocando isso no papel. E essa criança em especial desenhando a mãozinha. Aí um dos meninos chegou na professora e falou: professora, por que será que ele está desenhando a mão? Deve ser a mão de Deus, falou um deles. Ah, sei lá, eu acho que é também. E você, professor, o que acha? Ela falou: olha, no lugar de ficarmos achando, vamos ver o que ele diz pra gente? Aí ela perguntou para ele: de quem essa mãozinha que você está desenhando? De quem é essa mão? Aí o menino responde: é sua, professora. Aí ela ficou meio sem entender, né? Aí os meninos todos da sala começaram a olhar para a professora, por quê? Por quê? E ela lembrou que todos os dias, na hora do intervalo, por ele ser o mais pequenininho da sala, ela pega a mãozinha dele e vai com ele até o intervalo e deixa ele num lugar onde seja confortável, que ela veja que ele está em segurança. E aí ela entendeu. O menino falou assim: você é minha segurança, professora. E ela entendeu que a atitude, a pequena atitude dela,
de pegar a mão daquele menino, que era o menorzinho da sala, e acompanhar até o intervalo e deixar num lugar seguro para que ele não se machucasse e tudo mais, era a atitude de grande importância para o menino, que para ele levava como um grande resultado para a vida dele, porque ele se sentia seguro, ele se sentia naquele momento como se a mãe tivesse presente. Pequenas atitudes. Isso me remeteu a uma outra história lá atrás, que aí dá o gancho para nossas. Alguém já ouviu falar a teoria das janelas quebradas? Essa foi uma situação que aconteceu nos Estados Unidos e eles pegaram 2 carros exatamente iguais e colocaram em bairros diferentes. Um na periferia e o outro num bairro nobre. E ficaram observando o que ia acontecer com os carros. O que estava na periferia, ao passar de 1, 2 semanas, começaram a levar um pneu, levou uma coisa, outra, e foi tirando o que podiam do carro. E eles só observando. E aquilo deixou eles assim, né? Por quê? Enfim, observaram o outro carro. O outro carro demorou um pouco mais. Mas um belo dia apareceu um vidro quebrado. E aí no dia seguinte, começaram a fazer a mesma coisa que fizeram no outro carro que estava no bairro de periferia. E eles ficaram intrigados com aquilo. Por quê, né? E foi na Universidade de Stanford, nos Estados Unidos, que eles chegaram à conclusão que isso estava muito relacionado à questão psicológica. O que pequenas atitudes podem desencadear em nossas vidas. Eu não vou entrar aqui no mérito que eles entraram, que foi na questão da violência, tá? Eu vou entrar numa outra questão, das pequenas atitudes. Que um vidro quebrado levou outras pessoas a danificarem aquilo. Se algo que não é muito bom se prolifera, ganha força em qualquer lugar, as boas ações também é a mesma coisa. E eu vou além ainda, porque isso me veio muito forte. É na nossa vida, enquanto ser humano, é na nossa casa, é no nosso trabalho, é com as nossas amizades. Como? Gislaine, não estou entendendo nada. Vou chegar lá. Como? Vamos dar um exemplo. Vou dar um exemplo da tia Gi, como diz a tia Ninha, do coração bem grande. Nessa pandemia, fechou-se todos os lugares, incluindo salão de beleza. A gente, quando chega a uma certa idade, para alguns sair, outros não, que são jovens, nós não ficamos velhas, nós ficamos loiras. Em casa, eu fui ficando e eu fui me deixando. Aí eu passei um dia sem fazer a unha. Aí no próximo final de semana eu fiquei sem fazer a unha. E eu tinha tudo em casa. E aí eu comecei, sem me dar conta, ir me deixando. Meu cabelo começou a crescer. A denúncia da minha idade começou a aparecer. E aí eu comecei a prender o cabelo para disfarçar mais. E
Passou-se um mês, 2, quase 3. E aí eu percebi quando uma pessoa me falou: nossa, você não vai mais fazer a unha nem o cabelo? Ah, eu não vou precisar sair. Mas foi uma pequena atitude tão boba que eu fui me largando. Eu fui me deixando de lado. Em casa também acontece a mesma coisa. Sabe por quê? Vou dar um exemplo. Quem aqui nunca teve aquele guarda-roupa que ficou 1, 2, 3, 4, 5, 6, um ano, que estava querendo mexer e fala assim: ah, ele já tá bagunçado mesmo, deixa aí. No trabalho, a gente fala: não, amanhã eu faço, é rapidinho. E Jesus, pode falar. Se eu só falar um negócio do guarda-roupa, que também leva para você vai ver que você vai encaixar certinho aí. Você até tem coragem, Gi. Você vai lá, tira tudo, põe em cima da cama. Daí você olha que ficou aquele monte, dá aquele desespero. E o que que você faz a maioria das vezes? Amassa tudo de novo e enfia dentro do guarda-roupa. Que é mais fácil. Sim, Muito mais fácil. sim. Trabalha lá. E o que a gente pode fazer para resolver isso? Pequenas ações. Assim como as pequenas ações para nos levar aonde não é muito legal funcionam, que é uma maravilha, ao contrário também. E ao contrário, ela vai dando felicidade, vai crescendo um sentimento aqui, mas tão bom, que a gente não consegue nem explicar em palavras. Guarda-roupa, a gente pode ver aquela prateleira ou uma gaveta. Nossa, ela ficou arrumadinha, que delícia, eu vou arrumar outra amanhã. Se a gente pegar esses 10 minutinhos, 20 minutinhos e fazer uma coisa assim, ela vai. Assim com a gente, porque Jesus já dizia: amar ao teu próximo como a ti mesmo. Se nós não formos capazes de ter pequenas ações que nos deixam felizes, dirá com o nosso próximo. E Jesus, ele veio para demonstrar as atitudes grandiosas através de atitudes simples, pequenas. Quando ele, no momento daquela parábola, daquela passagem que ele fala que atire a primeira pedra aquele que nunca errou. Foi Da algo mulher simples, não pecadora. foi? Isso, da mulher pecadora. Que ela tá lá, ele vê que ela vai ser apedrejada, ele fez algo de outro mundo? Não! Ele só levou a gente a pensar. Atire a primeira pedra aquele que nunca errou. Simples assim. Atitude pequenininha, mas que naquele momento mudou a vida da pecadora e de todos aqueles que estavam ao redor dela. Para seus lares, repensar o questionamento do Cristo. Jesus era assim. Da prece, ele fala: recolha-te num lugar e ora. Hoje, esse recolher no lugar pode ser no seu quarto, pode ser através de uma prece, através de uma meditação, parar aquele minutinho para você, por você. O que você gosta de fazer? Eu sei que tem momentos, principalmente em tudo que está acontecendo, que a gente fica meio se sentindo sem direção. Nesse momento, faz a pequena ação, uma prece. Ou pensa naquele amigo, de repente vem aquele amigo na sua mente,
Liga para ele. Talvez o seu oi vai fazer toda a diferença na vida dele naquele momento. Coincidência? Não. Seu mentor, seu anjo, soprou no teu ouvido e você, nossa, lembrou daquela pessoa. Quem nunca aconteceu isso? De não estar pensando em alguém e de repente aquela pessoa vem. E se você pegar e fizer a pequena atitude de pegar o celular e ligar de volta ou passar uma mensagem, talvez você vai ouvir de volta ou ver uma carinha de feliz por ter sido lembrado. Era tudo que aquela pessoa queria. Ouvir o teu oi, ouvir a tua voz, a tua gargalhada, o seu jeito de ser, para dar um motivo para ela continuar em frente. Pequenas atitudes é tão simples, tão fácil. É que a gente, às vezes, nessa loucura do dia a dia, a gente se deixa levar pelas pequenas atitudes que não nos fazem muito bem. Por quê? Porque as pequenas atitudes que nos fazem bem são trabalhosas. E a gente, às vezes, não quer trabalho. Eu sei, eu também já fiz muito isso. E faço ainda. Estou em evolução. Simples assim. Que bom, estou em evolução. Eu erro e volto atrás, vou lá de novo. Não, aqui fiz errado, vou lá de novo. E assim a gente vai aprendendo, crescendo, evoluindo. Foi isso que Jesus nos deixou com todas as suas parábolas, com esse evangelho lindíssimo, que todos os dias, se você abrir, vai te dizer algo, você fala, puxa, era para mim. Ou, nossa, estou me sentindo confortada. A sexta, uma pequena atitude, uma ligação, uma pequena atitude. Quantas coisas boas que podem encher o nosso coração do que Jesus veio nos ensinar de uma forma tão simples, que é o amor, e fácil de fazer. É fazer aquele cafezinho que o filho, o marido, a filha ama de paixão, ou aquele bolinho. Nossa, vai fazer uma diferença. Ou não, chegar e dar aquele abraço que a pessoa não está esperando. Você acha que ela não está esperando, mas era tudo que ela precisava aquele dia. É só deixarmos o nosso coração falar. E os grandes resultados serão vistos e sentidos com uma proporção mágica. É só amar e nos deixar amar. Pequenas atitudes, grandes resultados. Eu acho que para fechar tem só, como eu adoro, uma historinha. Uma historinha que fala de um rapaz que ele já não via mais sentido na vida. E tinha isso numa ponta, né? Estava com seu banquinho, com a corda pronta. E antes dele, ele colocou a corda e antes dele jogar o banquinho, ele escutou: eu amo você. Numa força que ele assustou e parou para olhar. E ele escutou de novo e de novo. Ele falou: meu Deus, o que é isso? O que está acontecendo? E ele desistiu. Tirou a corda do pescoço e resolveu ir numa igreja na semana seguinte. E aí ele estava lá e ele falou: gente,
Eu gostaria de compartilhar com vocês uma coisa que eu não consigo explicar, que aconteceu comigo. Eu estava muito triste e ia tirar minha própria vida tal dia. E no momento de puxar a corda, eu escutei muito alto. Desculpa, a frase era: Jesus te ama. Jesus te ama. E eu não entendi, eu procurei a voz e eu não encontrava a voz. E de repente ele escuta alguém no meio chorando, que levanta a mão e pede para falar também. Nesse momento, ele fala: Deus, esse homem levanta e vai falar o que tinha acontecido, que ele tinha perdido a fé. E aí ele começa a falar que ele estava em prece. Fala: Deus, eu gostaria de ter certeza dessa sua fé. Quantos de nós não somos um São Tomé da vida, né? E aí, em prece, ele sente no coração: vá ao seu quintal e grite bem alto: Jesus te ama. E quem ouviu foi o vizinho. Quantas vezes não somos provados na nossa fé, no nosso amor, nas nossas pequenas ações, no acreditar. Basta a gente ter um pouquinho de pequenas ações, assim como a gente às vezes nos deixa levar pelas que não são boas. Mas pro lado bom, o amor também pode, ó, bum, tomar conta do mundo. Gratidão. Ai, que lindo! É sempre bom te ouvir. E a nossa vida é feita de pequenas ações. Sim, E se a gente for 24 muito mais, horas por dia. e se a gente for muito mais longe, a gente vai ver que cada encarnação nossa é uma pequena ação, Sim, né? E Deus sempre está acreditando na nossa mudança, né? sim, com Então a gente certeza. nunca pode desistir. Eu sempre Nunca, falo nunca. que se a gente fizer uma pequena coisinha todo dia, no final da nossa vida vai ser um montão de coisinhas que vão se juntar. Para a gente ter um pouco de noção, se todo dia a gente fizer uma coisinha, em um ano são 365 coisinhas. Em 10 anos são 3.000 coisinhas. E 3.600 olha, coisinhas. vou contar um segredo para vocês. Quando nos propomos a essas pequenas ações para o bem, elas se tornam um hábito e elas contagiam todos aqueles que estão à nossa volta. E sempre. E olha que gostoso, para o bem. Essa é a parte melhor. É só tentar. Ai, tem dia que a gente acha que não vai conseguir e aí a gente tenta de novo. Assim como a gente se deixa levar pelas pequenas ações que nos vão deixando triste, a gente tem que persistir nas outras também. Né, né, Má? Eu ia falando Moreca, que eu chamo ela de Moreca. Longa história. Pois é, pequenas coisinhas, pensamentos que às vezes se cruzam, sempre para o bem, né? Nós fomos feitos para o bem. A gente que ainda não Sim, entendeu muito isso, né? sim. Mas também, assim, como estamos num mundo de provas e expiações, nós somos testados todos os dias. Então, essas pequenas ações têm que ser persistente da nossa parte. Persistir no bem também dá trabalho, é difícil. E
somos tentados a desistir. Sabe aquela coisa da gente falar que vai emagrecer? Segundo eu começo, segundo eu começo, e passa-se os anos e a gente vai na segunda eu começo. Eu tô nessa faz um tempinho já. Segundo eu começo, tomar café sem açúcar, segundo eu começo. E as ações no bem são igual. Como elas dão um pouquinho mais de trabalho, a gente pega aí. Ai, semana que vem eu vou fazer. Semana que vem eu vou na casa espírita. Semana que vem eu vou na igreja. Semana que vem eu vou começar minhas orações à noite. Semana que vem. Então a gente sempre vai deixando também. Mas fica a dica. Se você começa hoje, amanhã você vai ter aquela preguicinha e você, não, eu sou mais forte. Tenta de novo. De repente ela vira um hábito e contagia muita gente. O amor também contagia, E como contagia. né? E daí, eu vou fazer o seguinte, vamos fazer um convite, Gi? Porque Vamos. toda vez que a gente pensa em fazer uma coisinha, muitas vezes essa coisinha está tão perto da gente, né? Sim. Muito fácil de fazer. E toda vez que a gente para e a gente faz a nossa vibração, a gente está fazendo uma coisinha, né? Uhum. Todos nós, quando fazemos uma prece, a gente vira pontinho de luz, né, Gi? Eu lembro quando Com eu dava aula certeza. de evangelização, eu falava, porque eu também fui tia Márcia, tá? Ah, eu sou a tia Gi ainda. Eu falava, Saudade de ser tia Gi. eu falava para as crianças assim, que a gente, toda vez que a gente conversa com o Papai do Céu, a gente é pontinho de luz. Sim. Então, toda vez que a gente faz uma prece e a gente é adulta, a gente já entende mais esse pontinho de luz. Quando a gente se liga a Deus e a gente faz a prece assim, imaginando um pontinho de luz em cada lugarzinho que a gente vai falando, a gente vai fazendo essa pequena atitude. Porque a gente sabe que a caridade é o amor em ação, como dizia Com Paulo. certeza. Então, a prece é um dos grandes exemplos de caridade que a gente pode fazer, que a gente não precisa estar lá. Eu falo que a gente não precisa estar presente, mas a gente pode se fazer presente, né? Uhum. Então, a gente vai fazer a vibração daqui a pouquinho. Então, imagina que você é um pontinho de luz, mas que esse pontinho de luz, sabe quando a gente está no escuro e vem um monte de vagalume? Como se a gente fosse um monte de pontinho de luz de vagalume que vamos colocando luz nos lugares. Então, toda vez que a gente faz o evangelho, que a gente faz a prece, a gente é esse pontinho de luz, a gente faz essa pequena diferença. Porque imagina que a gente se junta e daí tem outros locais que no mesmo horário estão fazendo prece também. Então, são vários locais fazendo prece, independente da religião, mas estão ligados só com Deus. E às vezes não há religião nenhuma, às vezes é só a pessoa lá na casa dela fazendo a prece, esse pontinho de luz. Então, toda vez que a gente for fazer uma oração, imagina que você é um pontinho de luz e está levando essa luz em todos os locais onde a gente vai, né, Gi? Com certeza. Com certeza. E a partir do momento que você faz a prece, que você é esse pontinho de luz, você também emana pensamentos, manda pensamentos para aqueles que você ama, que, como o pensamento é uma energia, às vezes a pessoa, naquele momento que você está mandando tanto amor, ela lembra de você e ela vai se lembrar da pessoa querida que você é para ela. E olha só quantas pessoas você já atingiu só com seu pensamento e uma prece, E a né? prece, ela vai atingir quem está aqui e até quem está do lado de lá, que já partiu, né? Que já Sim, fez a passagem, acabou a missão aqui, já está no mundo espiritual. Então, sim. a gente consegue levar esse pontinho de luz, esse amor, lá também onde a pessoa está. Então, olha como Com, é grande. com certeza. Aí podemos fazer o convite para vocês que estão aqui nos ouvindo. Faça a sua pequena ação hoje.
Escolha algo para fazer. Ligue para aquele amigo ou para aquela amiga que há muito tempo você não fala, que você pensou nela essa semana. Às vezes ela está só esperando ouvir sua voz. Por algum motivo não te ligou. Tenha ação, ligue. Ou aquele parente que há muito tempo você não fala. Ou com aqueles que estão em casa, que não saíram, claro, dê aquele abraço. Se vocês não saíram, não vão passar para outras pessoas, dê aquele abraço. Pequenas ações geram grandes atitudes. Sempre. Sinta-se abraçada, minha amiga querida que está aqui agora. Ai, gente, faz tanto tempo que eu não abraço a mulher, dá uma Eu saudade. também! E olha, eu tenho um problema. Eu amo abraçar. Né? Ó, doei abraço grátis por um bom tempo. Tô morrendo de saudade. Sintam-se abraçados, cada um de vocês que estão nos ouvindo agora. Aquele abraço da amiga Gi, da tia Gi, aquele abraço gordinho, gostoso, bem De fofinho. urso. E com muito amor. E de Cheio. urso. Bem apertado, assim, ó. Bem urso. Eu também gosto de abraço. E sejam contagiados pelas pequenas ações. Antes da gente fazer a nossa prece, que a gente já estourou a hora do mesmo jeito, de toda vez. Não tem jeito, a gente começa e não para. Ai, posso dar um beijo enorme para minha amiga que tá ali, que eu acabei de ver. Um grande abraço, minha amiga Lucélia. Tô morrendo de saudade de todos vocês. Cada um, né? Porque a gente não tá conseguindo abraçar ninguém. Mas para deixar, isso vai passar. Como disse Abraço de Chico, coração. isso também passa. Exatamente. Isso também passa, né? Quem tá com garrafinha de água para fluidificar, lembra que pode deixar a garrafinha do lado. Quando a gente faz a nossa prece, a gente já imagina também a garrafinha sendo fluidificada, colocando muita energia boa lá dentro, coisinhas boas, que essas energias possam cuidar do corpo físico e do corpo espiritual de cada um de vocês, já que não está na casa espírita, é possível acontecer isso na casa de cada um. Então vamos fazer um pouquinho, cada um de nós com muito amor, então cada um de nós é um pontinho de luz. E assim, agradecemos a Deus por mais esse evangelho, pedimos a Ele e toda a equipe espiritual que está conosco nesse momento, os mentores de cada uma das casas que estão aqui, de cada uma das pessoas que estão assistindo esse evangelho, os mentores de cada um desse evangelho, vocês podem chamar de mentores ou podem chamar de anjo da guarda, amigo espiritual, como cada um quiser. Imagina que esses nossos amigos estão nos abraçando, envolvendo o nosso corpo físico e espiritual com muita luz, muita paz. Nós podemos sentir nesse momento como se tudo aquilo que está doendo o nosso coração, está nos machucando, está sendo tirado. E dentro de nós está sendo repleto de paz, tranquilidade, esperança, fé, somente sentimentos bons. E sentindo esse coração fortalecido nesse momento, vamos imaginando essa energia envolvendo todas as pessoas do nosso planeta. Todos os seres criados por Deus. E cada um possa ter fé e esperança no futuro. Que todos possam ser gratos pelo dia, gratos por poder sentir o calor do sol, poder andar, poder falar. Aqueles que têm limitações, que possam ser gratos pela vida. Que possam sempre lembrar que Deus ama todos os seus filhos. Que possa, nos momentos de dor, lembrar das palavras do Cristo, dizendo que cada um de nós nunca está sozinho. Pedimos, Pai, que aqueles que sofrem nesse momento, porque perderam um ente querido,
e que muitas vezes não puderam abraçar, não puderam beijar, não puderam se despedir nesse momento. Que eles possam ter esse coração acalentado, que possam entender esse momento, tirar dos seus corações todas as mágoas e ressentimentos. Aqueles que partiram para o mundo espiritual, que possam entender que a sua jornada aqui na Terra já terminou e que possam seguir acompanhados desses amigos espirituais que estão socorrendo cada uma dessas pessoas que partiram. Pedimos, Pai, que esse amor envolva todos os profissionais envolvidos no cuidado, que trabalham com a saúde, direta ou indiretamente, que eles possam continuar acreditando na missão que eles escolheram, que possam continuar cuidando dos seus pacientes com amor e com carinho, e que os seus familiares possam, nos seus lares, continuar sentindo amor, esperança e tendo a certeza que estão ajudando esses companheiros. Pedimos, Pai, que esse amor envolva, enfim, todos aqueles que estão aqui e aquelas pessoas que nós amamos, que muitas vezes não conseguimos falar nesse momento, que às vezes, por um momento pequeno, perdemos a nossa paciência e às vezes falamos aquilo que não devíamos. Que essas pessoas possam nos aceitar, nos perdoar apesar das nossas falhas e que nós possamos também perdoá-los e aceitá-los. Que nós possamos, Pai, na nossa pequenez, conseguir levar esse amor a todos os locais onde nós andarmos. Que possamos sempre lembrar que a cada dia que abrimos os nossos olhos, temos a possibilidade de fazer uma vida diferente. Que possamos sempre lembrar dos pequenos gestos no nosso dia a dia, mas lembrar dos gestos de amor, de paz e de caridade. Que possamos sempre seguir o Mestre Jesus em todos os seus atos. Que assim seja, graças a Deus. A Deus. Gi, obrigada, minha amiga. Gente, obrigada a cada um de vocês que esteve no Evangelho com a gente hoje. Que Deus abençoe vocês. Moreca, muito obrigada por estar aqui. É muito bom dividir esse período com você. É muito bom fazer o Evangelho com você. E, gente, fala eu te amo para quem vocês amam. Gi, te amo muito. Exato, eu também. Pequenos gestos, grandes diferenças. Faz muita diferença na vida da gente. Não deixa para amanhã o que pode fazer agora. Sim, com certeza. Né? Com certeza. Tem a sua pequena atitude, que pode ser pequena aos seus olhos, mas com certeza será grande para quem você fizer. Tá bom? Um beijo, boa noite gente. A todos. Fiquem com Deus. Ai, ó, tô matando a saudade da minha amiga aqui, ó, também. E de algumas pessoas que eu vi entrando. Saudades imensas. Tchau, tchau, gente. Fiquem com Deus.